Boa tarde. Que Deus nos abençoe. Já nos presenteou, podendo estar aqui na tarde de hoje, né? A gente sempre lembra o presente da vida, a bênção da reencarnação e a oportunidade de conhecer a doutrina dos espíritos. Como a gente costuma dizer, sabe aquele aluno que entra na sala de aula para fazer prova com cola no bolso? Somos nós. Nós que temos a oportunidade de conhecer a doutrina dos espíritos, temos informações privilegiadas, que, se bem usadas por nós, com certeza, né, nós temos grandes chances de retorno ao plano espiritual, numa condição de sobriedade e de lucidez bastante interessante. Relato que a doutrina traz para a gente nas suas obras. Claro que só conhecer não basta. A importância de interiorizar as informações e do nosso esforço para colocar em prática é que vai fazer toda a diferença. Bom, continuando, nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, a segunda parte, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 6º, que trata da vida espírita, relações de além-túmulo, das questões 274 a 290. E acompanhamos a leitura da página inicial, uma página Além da Morte, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo livro Roteiro. E a gente volta um pouco, lembrando um pouco uma informação do livro A Gênese, na segunda parte, que trata dos exemplos, no capítulo 1, que trata da passagem. Quando ele traz para a gente quão é importante, se soubermos aproveitar, a confiança na vida futura. Existe uma viagem que todos nós vamos fazer. Nós já nascemos para morrer. Mas a gente tem certo receio de conversar sobre esse assunto, não é? Mas a doutrina traz para a gente uma certa tranquilidade em relação à morte. E os espíritos benfeitores dizem para a gente que a Terra, o planeta Terra, é qual uma plataforma de embarque e de desembarque, onde a todo momento estão chegando espíritos através do nascimento e retornando espíritos através da morte. Então já é momento de nós encararmos a morte de uma forma mais natural, mais tranquila, sabendo que é uma etapa que todos nós já cumprimos anteriormente e iremos continuar a cumprir tantas vezes necessárias ainda forem para cada um de nós. Faz parte do nosso processo evolutivo. E aí, já que estamos de retorno ao plano espiritual, as relações de além-túmulo, pergunta se existe uma subordinação entre os espíritos. Bom, e aí os espíritos respondem para a gente que é uma subordinação muito grande. A diferença evolutiva de cada um de nós é enorme. Cada um de nós tem a sua bagagem de conhecimento, de informação e de vivência. E por ocasião do retorno à pátria verdadeira, não é porque deixamos o corpo que, porventura, seremos recebidos pelo nosso mestre querido Jesus, por nossa irmã querida, que veio à Terra para exemplificar e para ser a nossa mãe, a nossa querida Maria de Nazaré. E não significa dizer que ao retornar ao plano espiritual, seremos santos. Então, cada um de nós retornará de conformidade com a sua própria condição evolutiva. Então, se cada um de nós está num patamar evolutivo, ao retornarmos à pátria verdadeira, esse patamar permanece. Então, existe subordinação? Existe sim. O grau de superioridade de uma entidade espiritual faz com que ela irradie
em todas as direções, uma força saindo da sua própria vida a refletir nas vidas que a cercam. Nós aqui na Terra, quando nos deparamos com algumas pessoas que estão numa condição superior à nossa, a gente às vezes por rebeldia, por desobediência, por orgulho ou vaidade, a gente pode até não querer seguir determinadas orientações. Não é assim que a gente faz? Nós fazemos isso. Existe uma autoridade estabelecida. Nós nos achamos superiores àquela autoridade. E aí achamos que podemos fazer aquilo que nos compete fazer, do jeito e da forma que nós queremos fazer. De retorno ao plano espiritual, essa autoridade, quando legítima, ela se faz cumprir naturalmente. Porque a força que emana do Espírito Superior é tão grande, e aí nós nos recordamos da passagem, em Paulo e Estevão, está o relato dessa passagem, que o senador Públio pediu que queria conversar com Jesus em particular, porque afinal de contas, um senador romano com um carpinteiro, ele não poderia ficar exposto, aparecendo em público, conversando com o carpinteiro. Pediu que Jesus fosse trazido à sua presença na calada da noite. Jesus, atendendo o pedido, foi até Paulo. Quando Jesus se aproxima, eis que pela força moral, simplesmente ele se prostra de joelho e começa a chorar e não consegue sequer articular a voz para fazer qualquer tipo de questionamento a Jesus. Sabe, nós, quando nos encontramos com nosso pai, com a nossa mãe, com nosso avô, com a nossa avó, que tem uma autoridade moral e que nós, frente a ele, a gente simplesmente curvamos a cabeça? É assim a relação que existe entre os espíritos no plano superior. Mas ele continua questionando. E o poder e a consideração obtidos, desfrutados na Terra, têm destaque no plano espiritual? Nós na Terra ocupamos posições sociais. Alguns de nós temos acesso à informação, alguns de nós temos graduação e alguns de nós exercitamos atividades que na Terra têm uma expressão maior do que outras atividades. E de retorno ao plano espiritual, como é que funciona isso? Os espíritos respondem para a gente o seguinte: bom, não acontece assim não. Se eu fui um servo na Terra, eu posso ser no plano espiritual recebido como um servo ou como um senhor. Se eu na Terra fui um senhor de destaque, eu posso ser recebido no plano espiritual como um servo ou como um senhor. De novo, o próprio Cristo trouxe o exemplo para a gente. Governador do planeta, espírito que não reencarnou na Terra, ele encarnou por vontade, porque já era um espírito puro quando aceitou o desafio desde o momento da construção, da edificação do nosso planeta. Nos acompanha de há muito. Quando ele se dispôs a vir ao planeta, como é que ele veio? Numa manjedoura, como uma pessoa simples, do povo, para testemunhar, a partir daquele momento, um avanço nas relações, trazendo para nós o amor, que até então imperava a ordem, naquela expressão vertical, de cima para baixo. Eu mando, você obedece. Eu sou superior, você é inferior. Por que isso? Será que Moisés estava equivocado em algum momento? Não. Moisés estava correto. Ele estava lidando com um grupamento de espíritos numa condição tão primitiva que eles só enxergavam o rigor da lei. Jesus vem para apresentar para a gente a lei de amor. E como ele vem? Simples.
Então, o próprio Cristo trouxe para a gente a resposta dessa questão. A nossa condição aqui na Terra é uma condição passageira, temporária. Podemos retornar ao plano espiritual com as honrarias devidas ou não. Mas não é o cargo e nem a condição social que ocupamos hoje que vai franquear a nossa entrada na pátria verdadeira nesta condição. E ele continua questionando se o general, grande, entre os homens, por acaso, quando ele se encontra com um soldado no plano espiritual, se o soldado o reconhece como general. É a mesma coisa. Agora, vamos pensar um pouquinho nesse general. Como é que é esse general? Bom, o general, ele pode ter prazer em massacrar, ele pode se comprazer em matar, e ele pode usurpar-se dos bens do derrotado, não pode? Pode. Será que um general que adota essa postura nas suas batalhas, que tipo de honraria, se é que ele vai ter, no retorno à pátria verdadeira? Outra questão muito interessante, que é a questão 278 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta assim: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados? Bom, se somos espíritos em condições as mais variadas, quando retornamos para o plano espiritual, estamos todos juntos? Estamos todos misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, evitam-se ou se aproximam conforme a analogia ou antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo a que se propõe. Os bons, pelo desejo de fazer o bem, os maus, pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de seus erros e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Olha só, nós atraímos de acordo com o que somos. Existe uma lei natural. Conversávamos há pouco sobre isso no estudo que antecede essa fala, a respeito da inquietude que nos movimenta. Muitos de nós buscamos os templos religiosos, e a doutrina espírita não é diferente, porque sentimos que falta alguma coisa em nossa vida. E às vezes, o que falta em nossa vida, ou na maioria delas, não é a questão material, não. Porque às vezes nós estamos bem estruturados, temos até uma família linda, temos recursos financeiros, econômicos, mas alguma coisa precisa ser preenchida dentro de nós. E aí, nós não precisamos ficar angustiados e aflitos por isso, não. Porque existe uma lei. O magnetismo se encarrega de nos conduzir até o local que é o nosso interesse. Então, se nós buscamos algo de diferente na nossa vida, não tenhamos aflição, iremos encontrar, porque é da lei que cada um receba aquilo que busca. Claro que precisamos de determinação, precisamos de coragem, mas seremos conduzidos naturalmente àquilo que buscamos. E se somos filhos de Deus, e se fomos criados para a felicidade, e se a trajetória nossa é uma trajetória evolutiva, cada um de nós, dependendo do patamar em que nos encontramos, sentimos falta de algo mais. Sabe quando a gente está num ambiente, num lugar, seja onde for, seja numa escola, seja no trabalho, seja na nossa crença, em que a gente sente que precisamos de mais, que aquilo não é suficiente para nos preencher, esse nosso contato direto com Deus, através do nosso pensamento, ele não está despercebido, não.
Existe uma lei que se encarrega de transmitir as nossas ideias, nossos projetos e nossas intenções. E aí nós somos convidados, primeiro, a ficar um pouco desgastado no ambiente onde nos encontramos, para que sintamos interesse em buscar outro. Não é assim? Muitas vezes, nós só encontramos, entre aspas, saída para algum problema, quando a gente acha que não tem mais solução e resolve buscar. Porque às vezes a gente fica ali se martirizando, precisamos da inquietude. O conflito é uma das melhores coisas que acontecem na nossa vida, porque nos faz sair à busca da realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos desejos. A calmaria é algo muito perigoso na nossa vida. E aí, os espíritos trazem uma dica para a gente, né? Quando eles dizem para a gente, vamos pensar o seguinte: estamos num planeta, agora a visão espírita, estamos num planeta de provas e expiações. Planeta de provas e expiações, a característica é predomínio de espíritos inferiores em detrimento aos espíritos superiores. Então, significa que a maioria é de espíritos inferiores. Vamos imaginar o seguinte: por aquela porta ali, temos todos nós querendo sair e 2 pessoas querendo entrar. Vai ser mais fácil nós sairmos ou eles entrarem? Nós sairmos. Estamos em número muito maior. E agora, vamos mexer na calmaria. Durante um bom tempo da nossa vida, a gente não está muito preocupado com nada não, né? Está tudo caminhando do jeito que a gente quer, a gente faz o que quer, a hora que quer, a saúde está boa, o dinheiro está sobrando e a gente está usufruindo. Que afinal de contas, a vida é muito curta, nós temos que viver, aproveitar a vida. Bom, aí a gente chega à conclusão, como tudo enjoa, de tanto aproveitar a vida, a gente vê que a gente está aproveitando e continua insatisfeito. Porque o mundo material é insaciável, a característica dele é essa, não é? Hoje nós estamos falando em iPhone 6S, o 7 já está sendo lançado, até setembro sai o 7. Quando sair o 7, já vem o 7S. Nós não podemos ficar para trás. Precisamos acompanhar o tempo, a modernidade. Temos que participar desse movimento. Não é assim que acontece com a gente? Então, precisamos estar atentos, muito atentos, porque essa insatisfação faz com que a gente busque as coisas espirituais. A insatisfação daquele que terminou o seu tempo onde ele se encontra. Agora, e aqueles que continuam lá? Estão errados? Não, muito pelo contrário. Não tem nada errado em lugar algum. Nós, e que já preenchemos o nosso espaço, o nosso momento de permanecer naquele patamar. E agora a lei nos convida a dar um passo adiante. Nós é que estamos incomodados. Não temos que nos preocupar com os outros, não. Porque às vezes a doutrina nos convida a dar um passo adiante, aí a gente fala assim: mas olha, Maurício, você não sabe lá em casa que luta que é para eu ir para o grupo. Quando é a mulher, meu marido implica. Quando é o marido, minha esposa. Olha, você não tem noção. São desculpas que nós damos. Porque quando nós queremos alguma coisa, nós viramos para o marido e para a esposa e falamos assim: olha só, meu bem, estou indo, você vai comigo? Ué, porque quando a gente sai para trabalhar não é assim que a gente faz? Quando a gente sai para estudar não é assim que a gente faz? Ah, mas você resolveu fazer essa pós agora à noite. Ah, filha, olha, isso vai melhorar a situação nossa. Ah, então vai, meu filho, vai com Deus. Vai trazer mais din-din para casa, vai melhorar as coisas, pode ir com Deus. Mas para o grupo não pode não? Por quê?
Então chega um determinado momento na nossa vida que nós sentimos vontade de ir adiante. E não temos que ter preocupação com esse momento. A lei irá nos conduzir até onde é esse novo local, esse novo patamar, esse novo degrau que está nos aguardando. E aí, qual é o perigo da calmaria? Porque se estamos na contramão, é porque alguma coisa estamos fazendo, né? Mas se nós estamos vivendo uma vidinha, em que está tudo direitinho, está tudo tranquilo, a pessoa fala, e aí, como é que está a sua vida? Está tudo muito bom, tudo muito tranquilo. Aí os Espíritos falam para a gente assim, preocupai-vos com essa calmaria. Pode ser que você esteja sem dar passo nenhum adiante. Porque se estamos num planeta de prova e expiação, onde o mal impera, e eu estou no esforço para fazer o que é certo, e não tem ninguém me atacando, então não estou fazendo nada certo. Tenta chegar lá no meio da favela e botar uma barraquinha assim e falar assim, olha aqui nós estamos trazendo as pessoas, vamos abrir aqui uma ONG para cuidar dos dependentes, os usuários de droga. O povo vai bater palmo para a gente e vai tocar pedra na gente. Porque nós estamos incomodando. Então, se a nossa vida está boa demais, é possível que a gente esteja parado demais. A doutrina convida a gente a fazer essa reflexão. E aí ele pergunta se todos os espíritos têm acesso uns aos outros. Como? Não pode ter acesso uns aos outros. Vamos imaginar uma cena. Todos nós, né, somos nesse momento médicos cirurgião. E aí o centro cirúrgico pode entrar qualquer um, a qualquer hora, de qualquer maneira. Um ambiente que pelo menos deve ser estéril, onde todo mundo está paramentado para fazer aquela cirurgia, qualquer um pode entrar. Então, como é que no retorno ao plano espiritual, qualquer espírito pode ter acesso a qualquer lugar? Não pode não. Os bons, sim, esses têm passe livre para ir a qualquer lugar, porque já são educados e moralizados. E os maus? E os inferiores? Muitos são arruaceiros, gostam de arrumar confusão. E por falar em confusão, o tal de barraco, nós sabemos muito bem o que é, né? Porque tem uma coisinha de barraqueiro ainda dentro de nós, né? Nós estamos nos policiando, estamos nos educando, mas vai dizer que vez por outra, como diz o povo, a gente não desce do salto, não. Então, como é que nós poderemos adentrar em qualquer ambiente, em qualquer espaço? Não tem o sinal de trânsito que nos libera ou impede a passagem? Existe também um sinal de trânsito numa energia que nos impede de ir onde a gente não tem permissão, autorização ou condição evolutiva para estarmos. Bom, por quê? Olha só que pergunta interessante. Ele fala assim, Maurício, mas olha só, eu estou nessa luta, querendo me melhorar, e aí, porque existe um tal dos espíritos inferiores que gostam de atrapalhar as pessoas, induzir as pessoas para o mal? Por quê? Simplesmente, quem gosta de induzir o outro para o mal é porque desconhece o bem. Porque quem já experimentou o bem nunca vai estimular ninguém a fazer o mal. E a inveja? E o ciúme? Uma das grandes enfermidades do nosso planeta, né? Nós falamos que manifestação de ciúme é sinônimo de amor, né? Assim, não, mas quem ama tem ciúme, Maurício. Será? Se amar é exatamente a condição de deixar o outro ser do jeito que ele é e gostar dele tal qual ele é. Então, se eu estou podando o outro, vigiando, cerceando a liberdade dele, isso até pode ser amor no meu conceito, mas esse amor que a gente está falando passa muito longe disso. Não é? Porque amar
é conviver com o outro do jeito que ele é, sem querer mudar ele nada. Nada. E a gente tem sempre essa mania, né? A gente fala assim, não, tem um tal de depois que casar eu dou um jeito. Agora não, senão vai espantar o bofe. Mas depois, ele vai se ver comigo. Eu já tenho tudo organizado aqui, deixa comigo. Não é assim? Redondamente enganado, porque o bofe vai continuar do mesmo jeito. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Ou nós temos interesse na nossa modificação, ou não. E temos que conviver com as pessoas do jeito que elas são. Não é? Bom, aí ele pergunta como é que se dá então a comunicação. Os espíritos estão desencarnados, como é que eles se comunicam? Pelo pensamento, fluido cósmico universal, vontade e pensamento. E a gente está trabalhando um conceito, daqui a pouco, isso na Terra também não vai ser diferente. Hoje em dia a gente precisa do celular, né? Mas brevemente estaremos nos comunicando pela telepatia. A forma de comunicação é o pensamento. E aí, a nossa fala cada vez mais vai se restringir para que a potência se manifeste. O pensamento. E aí a gente fala assim, mas Maurício, telepatia é uma coisa muito complicada, né? Mas todos nós já exercitamos ela sem prestar atenção. Como assim? A mãe com os seus filhos tem uma telepatia, que o canal de comunicação é direto. Aí a mãe vira assim e fala assim, alguma coisa hoje está me incomodando, eu não sei. Liga para fulano, cadê o nosso filho? Cadê a nossa filha? Normalmente, de onde ele está aflito, preocupado, passando por alguma dificuldade e está mentalmente também solicitando a nossa ajuda e o nosso socorro. Nós nos comunicamos. E não precisa ser só isso, não. Quantas vezes as pessoas que trabalham junto por muito tempo, num sincronismo e numa sintonia tão grande, que um já sabe o que o outro quer, pela proximidade, pelo tempo de relação, a comunicação é instantânea. Você está lendo meu pensamento? Não preciso ler. Fazemos parte já da mesma família. Então, os espíritos também se comunicam pelo pensamento. Aí ele pergunta, olha que coisa aqui, né? Isso aqui dá medo na gente, né? Pergunta se os pensamentos estão escondidos. Porque nós aqui na Terra achamos que os nossos pensamentos estão escondidos, né? Que a gente fala assim, que a gente fala uma coisa, aparenta outra, mas pensa outra, às vezes completamente diferente. E os espíritos dizem para a gente que esse negócio de pensamento escondido, o único pensamento que está escondido é o do espírito superior, que o inferior não consegue perceber. Agora, o pensamento dos espíritos inferiores parece, imagina-se uma tela de neon, passeando assim, a gente vai andando e vai mostrando para todo mundo que nós estamos pensando. Por isso que muitas vezes os espíritos dizem que eles têm dificuldade em socorrer a gente no plano espiritual, porque a gente corre deles, claro, de vergonha. De vergonha, porque nós nos conhecemos, sabemos o que nós aprontamos e o que vamos aprontar. Conhecemos nossas ideias, nossos pensamentos. Chegamos perto de alguém onde o pensamento está limpo, transparente, translúcido, aí a gente fala assim, opa, aí a gente tenta se esconder, né? Não adianta se esconder. Por isso que os bons espíritos são tão misericordiosos que eles convivem com a gente sem dar muita pelota para esse estágio inferior nosso, não. Porque eles olham para a gente, sabe como? Como nós olhamos para os nossos filhos. Todos nós, ou a maioria de nós, temos filhos levados. Não é assim? Mas a gente não protege nossos filhos? Não dá segunda, terceira, 10ª, milésima oportunidade a eles? Por quê? Porque nós enxergamos nossos filhos não pelo que eles são hoje, mas pelo que eles serão. E os espíritos superiores também têm essa misericórdia conosco. Eles nos protegem e nos amam pelo que nós seremos,
não pelo que nós somos, porque a nossa condição hoje ainda é muito inferior, e eles reconhecem isso. Então, quando eles se aproximam da gente, eles têm muito cuidado para não ferir a nossa sensibilidade. Porque nós somos muito sensíveis, né? Qualquer coisinha, a gente fica melindrado, a gente acha que a coisa é pessoal. Não, fulano passou lá, não falou comigo. Foi o que houve, que eu fiz? Às vezes nem te viu, toda preocupada, está com um monte de problemas. Não, tem certeza, é comigo. Estou muito magoado, ofendido hoje. A gente se magoa, se ofende com tanta coisa, né? Continuando. Já que os espíritos não têm mais o corpo físico, como é que eles constatam a sua individualidade? Por um elemento intermediário chamado perispírito. Aí ele pergunta se o filho reconhece o pai, se o amigo reconhece o amigo no plano espiritual. Eu falei, bom, reconhecer, reconhece. Porém, existe um detalhe muito importante. Nem sempre nós temos a condição de encontrar ou reencontrar logo assim que a gente acha que vai encontrar aquele ente querido nosso. Mas é possível reconhecer? É. E aí os espíritos nos lembram uma outra coisa. Fala assim, bom, mas você está falando em reconhecer seu amigo, reconhecer seu familiar, seu pai, seu irmão, mas qual o irmão que você está falando? Dessa encarnação? Da encarnação passada? Da outra? Você sabe quantos irmãos você tem? Porque a gente acha, mesmo sendo espírita, e conhecendo ou estudando a doutrina e conhecendo o espírito, nós ainda nos limitamos ao momento de hoje, à encarnação de hoje. Nós já nascemos muitas vezes, já tivemos muitas famílias. Então iremos reencontrar, sim, dessa encarnação e de outras encarnações. Quando eu desencarno, eu vejo logo, tipo assim, agora, daqui a pouco, muito próximo, os meus parentes e amigos. Muitas surpresas nos aguardam na chegada ao plano espiritual. Muita surpresa. Quase sempre nós perdemos os sentidos no momento do retorno, para proteção nossa mesmo. A adaptação à nova realidade, ela é lenta, individual e progressiva. Levamos ainda nossas ideias, nossos hábitos, nossos conceitos, porque não é a morte que vai nos mudar. Claro que, de retorno à pátria verdadeira, aí a gente passa a ter uma visão mais clara sobre a vida. Mas até aceitar isso, até se organizar, leva tempo. Agora, o espírito que na Terra viveu como espírito e teve uma vida reta, íntegra, digna, decente, esse aí as portas estão abertas para ele. Mas aí a gente para e pensa, para um pouquinho, será que eu tive uma vida tão digna assim, tão decente assim, tão responsável assim? Então, é uma situação completamente individual. Claro que o amor impera. Então, nós seremos recebidos pelos nossos familiares que nos antecederam no plano espiritual. Por exemplo, tem familiar nosso que já está no plano espiritual trabalhando, já tem a casinha dele lá e vai nos receber na casinha dele. Que beleza, né? Se a gente lê Nosso Lar, de André Luiz, nós vamos encontrar isso. Mas nós vamos encontrar também uma coisa muito interessante. André Luiz, um médico conceituado do início do século, quando desencarnou, levou 8 anos no umbral, e a sua mãe numa condição evolutiva muito grande. Por quê? Porque ele precisou primeiro se adaptar àquela realidade, para depois perceber o que havia acontecido com ele. Então, não é o estalar dos dedos que vai nos colocar nesta ou naquela condição. Mas o que é que nós estamos levando? É muito simples a gente entender. Por exemplo, a gente emite um cheque.
o cheque, o cidadão vai até a boca do caixa sacar. Se não tiver fundo, ele vai voltar com o cheque na mão. E se bobear com um carimbinho lá, ó, pá, primeira carimbada, a ausência de fundo. Então, basta ter o cheque na mão, basta retornar ao plano espiritual para ser bem acolhido. O que é que nós trazemos na nossa conta corrente? Ah, Maurício, mas que negócio de conta corrente? Conta corrente está no banco. Não. Todas as nossas boas ações são contabilizadas. Todas elas. Claro que as nossas faltas também geram lá um saldo a pagar. Mas todas as nossas ações são computadas, analisadas. E de retorno ao plano espiritual, o que é que nós temos a oferecer? Lembramos lá daquela passagem do gasofilácio, em que muitas pessoas jogavam farturas de moeda, e uma senhora viúva que não tinha provento nenhum, deu de coração a única moeda que ela tinha. E aí Jesus fez questão de sinalizar que aquela moeda tinha uma expressão de valor muito maior do que os rios de dinheiro que A, B ou C usaram como doação. Porque, primeiro, era a doação daquilo que estava sobrando. Segundo, não tinha nenhum sentimento envolvido. Ela deu daquilo que tinha e deu com interesse de ajudar. Isso tem um peso, isso tem um valor. É o que Bezerra fez depois de tanto fazer e que ele não tinha mais como fazer, quando uma paciente que ele acabou de atender de forma gratuita no consultório, quando ele preparou a receita e que a paciente vira para ele em pranto, falou assim: o que eu faço agora com essa receita? Porque eu não tenho como comprar esse remédio para meu filho vai morrer. Ele tira o anel de formatura de medicina e dá para ela: olha, venda e compra o remédio. Bezerra, eu não estou falando para a gente vender o nosso, não. Eu estou falando quanto vale esse gesto. Qual o peso desse gesto de amor em que você renuncia a um bem seu sem pensar em nada, simplesmente para dar para o outro o socorro que o outro precisa. Então isso abre a porta do céu. Claro. Aí ele pega uma coisa interessante, né? Quando o impuro encontra um mal, como é que ele se sente? Feliz. Já viu o bandido quando encontra feliz? E aí? Beleza? Ele se encontra feliz. Bandido com bandido, porém, tem um detalhe. Já viu o bandido perdoar alguém? Ele se sente feliz na hora que ele encontra, mas ai do comparsa se ele aprontar alguma. Primeira coisa que ele faz é o quê? Corta a relação. Porque bandido não perdoa ninguém. Então, o mal, quando encontra com o mal, ele só se sente feliz naquele momento passageiro. Porque eles gostam das mesmas coisas. Só como eles não têm o amor, como eles não conhecem o perdão, é muito passageiro. E, para finalizar, nós vamos ler a questão 290, porque o tempo passa muito rápido, a conversa é muito boa, mas que ele pergunta se os parentes e os amigos sempre se reúnem depois da morte. Isso depende da elevação deles e do caminho que percorrem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e caminha mais rápido que o outro, não poderão permanecer juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado ou quando tiverem chegado à igualdade em aperfeiçoamento. E além disso, a privação de ver seus parentes e amigos é algumas vezes uma punição. E aí tem uma história também sobre isso, que é muito interessante, muito forte também na literatura, que diz pra gente que havia um casal onde eles se amavam muito, marido e mulher. E aconteceu uma armadilha em que uma determinada pessoa começou
a insuflar ideias no esposo sobre uma possível traição que a sua esposa estava fazendo. E uma vez disseminada a discórdia, aquela pulguinha que fica atrás da orelha, o casal não conseguiu mais viver feliz e o rapaz nunca mais teve sossego. Até que numa dessas armadilhas, simularam uma situação onde o marido ia chegar e, do ângulo que ele ia assistir a cena, ele teria a certeza que estava ocorrendo uma traição. E isso foi feito, ele caiu nessa arapuca e foi ao desespero. Muito bem. No desespero, ele tira a vida da esposa. A esposa, decente como sempre, nunca havia feito nada, retornou ao plano espiritual muito bem. Assassinada pelo marido, mas muito bem. Os anos passaram, ele descobriu a bobagem que fez e retorna ao plano espiritual em profundo sofrimento. Como o amor dos dois era um amor verdadeiro e puro, depois de muito trabalhar no plano espiritual, ele conseguiu permissão para que eles estivessem juntos. Mas sabe como? Ela hoje, numa morada muito superior a dele, vem passar com eles apenas os finais de semana. De segunda a sexta, ela, namorada dela, numa condição espiritual muito superior a dele. E ele, de segunda a sexta, ralando, sem ter direito de estar perto do seu amor, porque pôs em xeque e tirou a vida dela sem motivo nenhum, até ele restaurar isso, para ter permissão para ficar com ela de novo. Então, meus queridos, a doutrina espírita traz para a gente a bênção da informação. De qual informação? Cada um de nós vai colher aquilo que semear. Se semearmos amor, colheremos amor. Se semearmos ódio, colheremos dificuldade. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que temos a fazer hoje? Bom, somos espíritos puros? Não. Somos bons espíritos? Não. Ah, Maurício, eu não sou bom, não. Eu falei, não, você pode ser, eu tenho certeza que eu não sou. Porque eu também achava lá atrás que eu era bom. Estudando detalhadamente a escala espírita, eu descobri um detalhezinho lá que ele diz assim: qualquer espírito que tenha um pensamento inferior está na ordem dos espíritos inferiores. Eu vim tombando e caí, fui lá para baixo. Porque se basta um pensamento inferior para não ser um espírito superior, eu que tenho um monte, então estou lá embaixo. Então nós não estamos nessa condição. Ah, bom, então, Maurício, se nós não somos espíritos puros, nem superiores, estamos na escala de inferioridade, como é que nós vamos fazer para chegar bem no céu? Primeiro que o céu é uma coisa relativa. Nós não vamos para o céu. O céu é um estado de consciência. Ah, mas como é que eu faço para chegar nesse estado de consciência bom, onde eu me sinta bem comigo mesmo, feliz? Faça o máximo que você puder. O máximo. Sem medir esforços, procure aproveitar o seu tempo, reflita sobre a sua vida, aprenda a conviver com as pessoas do jeito que elas são, sem querer mudar as pessoas. Nós já estaremos dando um grande passo. Que Deus nos abençoe.